Bom, pessoal, esse material representa as orientações a respeito de normalização de banco de dados, ok? Esse roteiro ele segue o roteiro sugerido pelo material oficial, tá? Para que a gente consiga alcançar os níveis mais elevados de normalização. No caso dessa questão, apenas a gente vai chegar até a terceira forma normal apenas, tá? Eu vou tentar guiar vocês dentro desse roteiro que é apresentado pelo material oficial de forma escrita. Então vamos lá. Primeiro, eu vou utilizar um exemplo que tem na própria atividade somativa. Então, a partir disso aqui, vocês já podem utilizar o resultado desse vídeo como resposta para essa questão. É apenas um item da questão da atividade somativa, mas eu acho que já serve como exemplo para vocês desenrolarem as demais questões da atividade somativa. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é identificar as chaves primárias da nossa tabela. Tá? Apesar da questão dizer atributos sublinhados indicam chaves primárias, a gente não consegue identificar quais são esses atributos que estão identificados, estão sublinhados aqui, identificados como chaves primárias. Ok? Então a gente vai identificar isso manualmente antes mesmo de iniciar a questão. Tá? A dica que fica aqui é a seguinte: todo atributo começado com código e precedido de um nome de uma entidade de domínio, domínio no caso de oficina, tá? Então, código cliente, onde cliente é uma entidade do domínio, esse atributo ele tem grandes chances de se tornar uma chave primária. Então, código de cliente, código de carro, código de serviço e código de produto, tá? Na dúvida, é uma boa saída apelar um pouco para os códigos, ok? Nesse caso aqui, nós vamos identificar todos os códigos como sendo a chave primária da tabela oficina, ok? Antes mesmo de iniciar a questão. Joia? Então vamos lá, vamos partir para a primeira forma normal. Dando prosseguimento a essa primeira etapa de transferir essa tabela oficina para essa primeira forma normal, a gente encontra no nosso material duas orientações simples de como transformar uma tabela para a primeira forma normal. A primeira orientação é: para os atributos compostos, eles devem ser destrinchados dentro da própria tabela. Tá? Então, nessa tabela gigante aqui, que eu vou copiar aqui para baixo só para ficar fácil de manipular, tá? A partir daqui a gente vai encontrar tudo na primeira forma normal. Então vamos lá. A gente encontra aqui, ó, endereço. Endereço é um atributo multivalorado, tá? Perdão, um atributo composto, porque endereço é formado por rua, CEP, bairro, cidade, enfim, vários valores para esse mesmo atributo. Então o que a gente vai fazer é destrinchar esse endereço em rua, CEP, cidade e bairro. Pode ter mais coisas, tá? Eu vou simplificar e vou colocar apenas esses quatro para não ficar muito extenso. Pronto. A gente cumpriu a primeira orientação para transformar para a primeira forma normal. Vamos à segunda orientação. A segunda orientação diz: os atributos multivalorados devem ser retirados da tabela e ser transformados, eles devem originar uma nova tabela. Então, a própria questão já dá dica para a gente. Atributos entre chaves indicam atributos multivalorados. Então, o que a gente vai fazer é simples. A gente vai pegar esses atributos multivalorados, tá? Estou pegando apenas código de serviço e descrição aqui, e eu vou remover daqui, ok? Ele vai virar uma nova tabela, e a mesma coisa vai acontecer com código de produto e nome do produto. Eu removi ele daqui, tá? Vou apagar apenas a chave aqui, e ele vem aqui para se transformar em uma nova tabela. Que tabelas são essas? Tá? Você percebe que esses dois primeiros atributos
eles dão uma dica do nome da tabela. Então, código, serviço e descrição, que nós podemos entender como descrição, serviço, eles falam sobre serviço. Então, um bom nome para essa tabela seria tabela serviço. Como ela se originou de oficina, vamos colocar oficina aqui. Mais na frente a gente vai entender porquê, mas já é uma boa prática colocar oficina na frente, ou seja, a origem da tabela. Tá? A mesma coisa acontece com a tabela de baixo, com os atributos de baixo. Eles dão a mesma dica para a gente, sendo que, nesse caso, para transformar em uma tabela produto. Então, vamos fazer a mesma coisa, tabela produto, tá? E vamos colocar do mesmo jeito, oficina, aí na frente, que foi a tabela do qual ela se originou. Okay? Isso é uma boa prática. Vai ficar mais fácil para a gente depois, à medida que o número de tabelas aumente. Ok? Nesse passo, referente aos atributos multivalorados, tem um detalhe muito importante lembrar. Toda vez que um atributo multivalorado sai da tabela original e origina uma nova tabela, que foi o caso dessas duas novas tabelas, essa nova tabela vai herdar a chave primária da tabela original. Quem é a chave primária da tabela original? Código de cliente e código de carro. Então, o que a gente vai fazer é jogar essas chaves, copiar essas chaves para as tabelas que foram originadas a partir desta. Tá? Código de cliente entra aqui e código de carro também entra aqui. Da mesma forma que elas entram em tabela serviço oficina, elas vão entrar em tabela produto oficina, porque essa tabela foi originada de tabela oficina. Tá? Então a gente vai colocar a chave aqui. E finalizado. A gente cumpriu a primeira forma normal. A gente cumpriu as duas orientações. Então, nesse momento, essas três tabelas daqui, elas já estão obedecendo a primeira forma normal. E a gente acabou essa etapa de normalização. E a gente vai partir agora para a segunda forma normal. Nessa etapa de normalização, para a gente conseguir alcançar a segunda forma normal das tabelas que a gente já criou, a gente vai fazer uma única verificação. Okay? Segundo o roteiro do nosso material, ele diz o seguinte: a gente tem que verificar se os atributos não chave possuem dependência parcial da chave composta, sendo uma chave composta. Tá? O que é que isso significa? Isso significa que a gente tem que verificar cada atributo das tabelas que possuem chave composta. A gente já está vendo que todas as nossas tabelas possuem chave composta. Tá? Chave composta é quando eu tenho mais de um atributo compondo a minha chave primária. Tá? Então todos eles aqui a gente pode perceber que são chaves compostas. Então a gente vai verificar em todas as tabelas. Tá? Voltando, o roteiro diz, a gente tem que verificar cada um desses atributos, se esses atributos eles dependem de toda a chave e não apenas de parte da chave. Caso ele dependa de parte da chave, a gente vai criar uma nova tabela com essa dependência parcial. Tá? A gente vai ver isso aqui agora porque vai ser necessário nessa etapa criar mais algumas tabelas. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é copiar essa minha tabela oficina para aqui, para que a gente possa manipular ela mais facilmente. Ok? Então tá aqui, tabela oficina. Então vamos lá. Então o que a gente tem que ver é cada um desses atributos, tá? Que não são chave primária. Ok? Então nome. Nome possui relação com o código do cliente. Lembrando que código de cliente é o que representa um cliente. Tá? Então vamos lá. Nome possui relação com o cliente? Sim, é o nome do cliente. Possui relação com o carro? Não. O nome do cliente não tem ligação com o carro, propriamente dito. Tá? A rua onde o cliente mora tem relação com o cliente? Sim, tem relação com o cliente. Então, a rua tem relação com o carro do cliente?
Não, não tem nenhuma relação. Tá? O CEP, onde o cliente mora, tem alguma relação com o cliente? Sim, representa o endereço dele. Então, o CEP tem alguma relação com o carro do cliente? Não, nenhuma relação. Tá? Assim como cidade e bairro possuem relação apenas com o cliente, por representar o endereço do cliente, e não possuem relação nenhuma com o carro. Tá? Então, veja só, todos esses atributos, esses 5 atributos aqui, possuem relação apenas com o cliente e não com o carro. Tá? Vamos continuar. O modelo, que a gente pode entender como sendo o modelo do carro, possui relação com o cliente? Não. Possui relação com o carro? Sim, é o modelo do carro. O ano de fabricação possui relação com o cliente? Não. O cliente não foi fabricado, o cliente nasceu, é uma pessoa física. O ano de fabricação possui relação com o carro? Sim, representa o ano em que o carro foi fabricado. Tá? Esses dois atributos eles possuem relação apenas com o código do carro e nenhuma relação com o código do cliente. Tá? Se a gente olhar esses dois últimos atributos, data, serviço e valor de serviço, a gente vai perceber que ele não possui relação nem com o código do cliente e nem com o código do carro. Talvez a gente possa admitir que a data de serviço e o valor de serviço possuem relação com o carro, mas atributos de serviço dizem respeito a serviço e não a carro. Tá? Então a gente não vai nem mexer neles. Se eles não possuem relação nem com o cliente, nem com o carro, a gente deixa do jeito que está. Segunda forma normal, para a gente alcançar a segunda forma normal, a gente tem que eliminar dependência parcial. E aqui não existe absolutamente nenhuma dependência. Então não é parcial. Então a gente não mexe. Tá? Então o que é que vai acontecer? Esses 5 atributos dizem respeito apenas a cliente. Então a gente vai criar uma tabela aqui. Já deu para perceber que a gente vai criar a tabela cliente, oficina, ou simplesmente cliente, mas vamos manter o padrão. Tá? E a chave vai ser a chave parcial, ou seja, a parte da chave com a qual esses atributos se relacionam, e todos os atributos. E na tabela original, apenas os atributos que não são chave é que são removidos. A chave permanece na tabela original. Okay? Essa chave aqui permanecendo na tabela original é o que faz a relação, né? O link entre tabela oficina e tabela cliente oficina. Tá? Então, beleza. O que a gente tem aqui é o seguinte. Nome depende exclusivamente de cliente. Tá? Rua depende exclusivamente de cliente. A gente vê, inclusive, que isso aqui é uma chave simples. Tá? Se é uma chave simples e não uma chave composta, essa tabela já está na segunda forma normal. Maravilha. Então vamos agora criar a outra tabela que a gente identificou como sendo uma dependência parcial, que é essa daqui. A gente já percebeu também que vai ser tabela carro oficina. Tá? E a gente vai remover da tabela original apenas os atributos que não são chave. Tá? Mais uma vez, nós ficamos com uma tabela com uma chave simples. Tá? Essa chave simples já indica para a gente que essa tabela está na segunda forma normal. Voltando aqui à tabela original. Existe dependência parcial de atributos dependendo parcialmente da chave primária? Na verdade não, porque esse data serviço e valor serviço, a gente pode admitir que eles sequer se relacionam com qualquer parte da chave primária. Tá? Mais na frente a gente vai ver isso aí com mais calma. Tá? Na terceira forma normal a gente vai atacar eles. Tá? Segunda forma normal é dependência parcial, então é parte. Se não tem nenhuma parte relacionada aqui, a gente nem encosta neles, ok? Então, para essa tabela oficina, a gente já terminou o nosso trabalho. Vamos agora para a tabela serviço oficina. Copiar ela aqui para baixo
Vamos analisar. Nessa tabela serviço-oficina, a gente também tem uma chave composta. Tá? E tem um atributo aqui que não faz parte da chave. Então a gente só vai olhar para ele. Tá? A descrição, que se a gente olhar na tabela original, é a descrição do serviço, tá? Ela tem relação com o cliente? Não. Tá? O cliente não define como é a descrição do serviço. O cliente pode escolher qual serviço ele quer, mas escolhido qual serviço que ele quer, ele não define qual é a descrição daquele serviço. Então, esse cara não se relaciona com esse cara. Mesma coisa de descrição, serviço, se relaciona com o carro? Não, o carro também não implica em modificações na descrição, né? Ele não define a descrição do serviço. Tá? A descrição do serviço possui relação com o serviço, com o código de serviço? Sim. Tá? A descrição está fortemente associada com o código do serviço. A descrição do serviço e código do serviço. Então a gente já identificou uma relação parcial aí, né, com a chave primária. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai copiar esses dois atributos para aqui para baixo, tá? E vai criar uma nova tabelinha e os atributos não chave vão sair, que é apenas descrição. Pergunta que pode ficar é a seguinte: isso aqui refere-se a serviço, mas eu já tenho uma tabela serviço criada, uma tabela serviço oficina. Que tabela é essa aqui? Aí é onde vem o raciocínio que é fora, né, da teoria de banco de dados. Perceba que essa é uma tabela de relacionamento, então ela relaciona cliente, carro e serviço. E isso é uma tabela apenas de serviço, tá? Que descreve apenas o serviço. No caso, todos os serviços da minha oficina. Então, a gente pode considerar que isso aqui é o meu catálogo de serviços. Então, a gente pode nomear como tabela serviço catálogo, que já fica um nome para diferenciar do nome anterior. Ok? O código de serviço foi mantido na tabela original. A gente vai fazer o mesmo processo com essa nossa nova tabela, com essa nossa última tabela, perdão. A tabela produto oficina, ela tem também uma relação parcial. O nome do produto não se relaciona com o cliente, o nome do produto não se relaciona com o carro, mas o nome do produto se relaciona com o código do produto. Da mesma forma que nós vimos aqui na tabela serviço oficina. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai copiar os atributos que possuem essa relação parcial. Tá? A gente vai criar uma nova tabelinha aqui embaixo e vai remover os atributos que não são chave, que nesse caso é apenas o nome do produto. E aqui cabe exatamente o mesmo raciocínio. A tabela produto já foi criada, tá? Mas a gente percebe que essa tabela produto é uma tabela que relaciona cliente, carro e produto. E essa tabela aqui vai conter apenas informações de produto. Então a gente pode considerar que esses são os catálogos de produtos que a minha oficina oferece. Então, da mesma forma como fizemos em serviço, a gente vai criar a tabela produto catálogo. Tá? Terminamos as nossas tabelas anteriores, que estavam na primeira forma normal. A gente criou várias tabelas que têm chave primária simples, que automaticamente estão na segunda forma normal. Nossa tabela oficina continuou com uma chave composta aqui e com dois atributos que não se relacionam com nenhuma das partes da chave composta. A gente não vai mexer, porque a segunda forma normal é apenas dependência parcial, tá? E as demais tabelas que continuaram com chave composta, elas não têm atributos que não são chave. Então, a gente pode concluir que terminamos a etapa de normalização para a segunda forma normal. Então, nesse momento, nós finalizamos a segunda forma normal. Todas as minhas tabelas obedecem à segunda forma normal.
Então, a partir de agora, a gente vai para a nossa terceira forma normal. Dando continuidade ao nosso exemplo, nós chegamos à etapa de alcançar a terceira forma normal nas tabelas que nós temos no nosso exercício. Vocês percebem que nós temos bem mais tabelas, né? Começamos com apenas uma tabela e agora nós temos 7 tabelas criadas. A orientação para que consigamos alcançar a terceira forma normal é bem simples. Nós temos que eliminar das nossas tabelas a dependência transitiva, ou a não dependência, ou o não relacionamento, a não identificação. Vamos lá. Primeiro, a primeira parte. Nós temos que identificar quaisquer elementos das nossas tabelas que dependam de algum outro elemento ou que se relacionem com algum outro elemento que não é parte da chave primária, ou seja, que não é a chave primária. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, data serviço, ele depende de algum outro elemento desta tabela que não é a chave primária? Não, na verdade ele não depende de ninguém. A gente vai ver ele com mais calma depois. Por exemplo, modelo. Modelo, ele depende de alguém, de algum outro atributo que não é a chave primária? Não, modelo não depende do ano de fabricação. Tá? Assim como rua não depende da cidade. Nome do cliente não depende do bairro onde ele mora. Então, a gente já consegue enxergar aqui, por exemplo, nessa tabela cliente, nome depende do cliente, rua depende do cliente, CEP depende do cliente, cidade depende do cliente e bairro depende do cliente. Então, todo mundo depende do cliente. Tá? Se a gente encontrasse alguma dependência, por exemplo, entre modelo e ano de fabricação, a gente ia precisar eliminar essa dependência. Tá? A dependência transitiva. Tá? Mas eu já adianto que nesse caso aqui a gente não encontra nenhum atributo que dependa de algum outro atributo que não é chave primária. Tá? Vou apenas copiar aqui para baixo, tá? Mas a gente vai continuar analisando. A outra coisa que a gente tem que analisar são os casos de não identificação com a chave primária. Nesse exemplo a gente tem isso. Por exemplo, logo na tabela oficina, a gente viu, quando estava transformando para a segunda forma normal, que alguns atributos parecem não fazer parte desta tabela. Então, por exemplo, a data do serviço não tem absolutamente nenhuma relação com o cliente. O cliente ele pode até solicitar um serviço, mas não é ele quem define qual a data do serviço. É a oficina quem define. Tá? Então, o valor do serviço também não tem absolutamente nenhuma relação com cliente nem com carro. Tá? O valor do serviço ele é associado ao serviço, né? Ele é tabelado pelo serviço. Lá no meu catálogo de serviços eu tenho o preço do serviço que eu vou realizar. Tá? Se o cliente solicitar aquele serviço, ele vai pagar aquele preço tabelado. Normalmente, no mundo real, é assim que funciona. Então a gente identifica dois atributos que não têm absolutamente nenhuma relação com a chave primária. Então, eles são um corpo estranho. Eles parecem não pertencer a esse lugar, a essa tabela oficina. Tá? A gente vai criar uma nova tabela para esses novos atributos. Até poderia criar, mas a gente vai dar uma olhada nas tabelas que a gente tem e ver se esses caras se encaixam em algum outro lugar. Então, nós vamos observar, por exemplo, valor do serviço. Vamos admitir que a minha oficina cobre um preço tabelado, ou seja, o valor do serviço ele não depende de data, nem de carro e nem do cliente. Tá? É um preço absolutamente tabelado, todo mundo paga aquele valor. A gente sabe que no mundo real isso pode não ser verdade. Dependendo do modelo do carro, um determinado serviço é mais caro. Tá? Mas para fins de exemplo, a gente vai admitir que o valor do serviço ele é tabelado. Tá? Se ele é tabelado,
o valor do serviço ele ficaria melhor colocado em que lugar nesse meu conjunto de tabelas? No meu catálogo de serviços. Tá? Se o meu catálogo de serviços tem a lista de todos os meus serviços, então, e o valor não varia, então o valor do serviço ele fica melhor colocado no meu catálogo. E aí vocês percebem, o valor do serviço possui relação com o serviço? Sim, o meu serviço define o valor. E o meu serviço possui uma descrição. Ok, eliminamos um problema. E em relação à data do serviço? A gente não pode colocar a data do serviço dentro do nosso catálogo. Porque à medida que o tempo passa, essa data precisa ser alterada. E isso vai depender de cada cliente que chega, cada novo cliente que chegar e depender também de, por exemplo, cada carro que chegar, cada veículo que chegar vai ter um agendamento diferente. Então, percebam o contexto, percebam o que eu estou falando. A data do serviço ela vai depender de cada novo cliente que chegar, ou seja, cada novo cliente que chega, a gente vai agendar uma nova data para a realização do serviço. Tá? Essa data do serviço vai se referir ao carro dele, ao carro que o cliente trouxe. Tá? E a data do serviço ela também diz qual é o serviço. Ou seja, quando você agenda um serviço em uma oficina, tem informações como você é identificado, tá? O serviço é identificado, o seu carro é identificado, e aí então ele dita uma data de quando será a realização daquele serviço, que é o agendamento. Então percebam que data de serviço ela casa muito bem com essa nossa tabelinha serviço-oficina, tabela serviço-oficina. Lembram que eu falei na segunda forma normal, a gente estava transformando para a segunda forma normal, que essa é uma tabela de relacionamento, que ela relaciona código do cliente, código do carro e código de serviço, que é exatamente o que a gente precisa. Tá? O cliente, o carro e o serviço definem a data do serviço. Então, a gente pode colocar a data do serviço na tabela serviço-oficina. A gente vai colocar aqui agora. Então, data do serviço, ela diz respeito, né? Ela se relaciona com toda a chave. Então percebam que a gente não quebrou a segunda forma normal. Então, a gente manteve a segunda forma normal e trouxe o contexto de data de serviço para o mundo real, né? Para o relacionamento com o cliente, com o carro e com o serviço efetivamente que será efetivamente realizado e finalizado. Nesse momento nós finalizamos a nossa terceira forma normal. Continuamos, na verdade, com as nossas 7 tabelas. Tá? Essas tabelas agora estão na terceira forma normal e nós finalizamos esse exercício. Percebam que uma única tabela deu origem a 3 novas tabelas. Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado para entender qual é o procedimento que é utilizado. E o mais importante aqui é perceber apenas que deve ser feito, todo o procedimento de normalização deve ser feito por etapa e aos poucos. Tá? Não adianta atropelos e não adianta querer pular da primeira para a terceira forma normal direto. É melhor fazer parte por parte, etapa por etapa. Ok? E uma última observação que eu deixo é: não se preocupem tanto com a corretude absoluta de suas respostas. Percebam que nesta terceira forma normal eu me utilizei de informações contextuais, informações de domínio. Por exemplo, o valor do serviço ele é associado ao catálogo do serviço, o que significa que o valor do serviço ele é sempre o mesmo, independente do cliente, do carro e da data que esse serviço vai ser realizado. Tá? Isso foi uma verdade assumida no momento do desenvolvimento. Não necessariamente as respostas de vocês ficarão absolutamente iguais a estas, tá? Mas
a gente consegue modelos muito parecidos com esse, modelos de normalização muito parecidos com esse. Essa pequena variação que pode ocorrer, como valor de serviço e data de serviço, ela pode ocorrer baseado no que se deseja representar do mundo, aquele mini mundo que vocês fizeram em etapas anteriores desta mesma disciplina. Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem postar no fórum e responder alguma sugestão ou um outro exemplo para que seja feito. E aí o restante da atividade somativa é com vocês. Até mais.